Olá, pessoal. Sou Aldir Dias de Amorim. Queria apresentar o trabalho no COSICAT 2022, que foi realizado junto com José Henrique da Silva Júnior, Adilson Celestino de Lima e José Jonas Alves Corrêa, o qual o trabalho tem como título O que de Tobin e Medidas de Desempenho, Evidências de Empresa do Setor de Consumo Não Cíclico da B3. O qual também tem como problema de pesquisa. Qual a relação entre o Q de Tobin e medidas de desempenho? O objetivo do estudo, é analisar a existência de relação entre o Q de Tobin e medidas de desempenho em empresas do setor de consumo não cíclico listadas na B3. A pesquisa ela contribui com a literatura na disseminação das discussões acerca dos estudos organizacionais alinhados ao Q de Tobin, como um método de atribuir valor às organizações, bem como a medidas de desempenho. Na prática, contribui com o mercado, evidenciando aos investidores possíveis relações de variáveis de desempenho com os valores atribuídos às empresas. No referencial teórico, foi abordado 2 tópicos. O primeiro foi sobre valor das empresas e o segundo é sobre o Q de Tobin, Vale ressaltar que nesse segundo tópico, nesse estudo, opta-se por utilizar o método de Chugg-Pruitt para calcular o indicador Q de Tobin, O método CIP define o Q de Tobin aproximado como? Aí tem a fórmula que ele calcula o indicador Q de Tobin, Lembrando que é de acordo com esse método de Chugg e Pruitt, Onde o VMO é o valor de mercado das ações ordinárias, o QTEO, quantidade de ações ordinárias, VMAP é o valor de mercado das ações preferenciais, o QTEP, a quantidade de ações preferenciais, PC, passivo circulante, PNC, passivo não circulante, AC, ativo circulante, E, estoques, e AT, ativo total. Esse foi o método utilizado para mensurar o indicador Q de Tobin. Quanto à metodologia do estudo, ela é classificada como descritiva, exploratória, uma abordagem quantitativa, documental. A população do estudo é composta por todas as empresas que compõem o setor de consumo não cíclico da B3. Porém, devido à falta de informações para mensurar as variáveis do estudo, foram excluídas 13 empresas e que a amostra final do estudo ficou composta por 17 empresas, totalizando 85 observações, porque o corte temporal do trabalho foi de 2016 a 2020. Vale ressaltar que a escolha do setor de consumo não cíclico se deve pela sua representatividade econômica, bem como por ter um nicho de empresas que não são muito afetadas pelas variações macroeconômicas. Quanto às variáveis abordadas no estudo, a variável de interesse do estudo, que é a variável dependente, é o indicador Q de Tobin, das empresas em análise, referente aos exercícios financeiros de 2016 a 2020. Quanto às variáveis independentes da pesquisa, é apresentada conforme a tabela 1 do trabalho, que são elas: retorno sobre o ativo, retorno sobre o patrimônio líquido, retorno sobre investimentos, retorno sobre vendas e margem líquida operacional, cujas mensurações estão aí na segunda coluna da tabela, E tivemos como base de dados o Economática. E para análise dos dados, utilizou-se da regressão linear múltipla, cujo modelo econométrico é apresentado aqui abaixo, Onde você vê que do lado esquerdo está a minha variável dependente, que é o Q de Tobin, e do meu lado direito estão minhas variáveis independentes, as variáveis de desempenho. Agora, abordando a questão dos resultados do estudo. Primeiro, começamos com uma estatística descritiva, de acordo com a tabela 2. Você observa-se que as variáveis Q de Tobin e ROI foram as que apresentaram maior desvio padrão, de 1,312 e de 0,719, respectivamente, o que indica menor homogeneidade dos dados. Por conseguinte, o ROA
e o ROI apresentaram o menor desvio padrão, de 0,172 e 0,089, respectivamente, sendo as variáveis mais homogêneas no conjunto de dados estudados. Já a variável dependente, que é o Q de Tobin, apresentou o valor mínimo de menos 0,669 e valor máximo de 3,462, né, no qual percebe-se uma distância considerável entre os valores, sendo que teve uma média de 1,646, tornando-se estável, certo? Também foi feito, analisada a correlação de Pearson, né, de acordo com a tabela 4, você vê a correlação entre as variáveis, né, e verifica-se que a variável ROA com menos 0,400 possui uma correlação negativa em relação à métrica do valor do Q de Tobin, né? E esse efeito ele é contraditório pelas pesquisas de Shaw e Puck, lá em 2005, e de Duarte e Ribeiro, 2020. Né? O ROA ainda apresenta correlação significativa positiva com o ROI e a MLO, no qual essa primeira vai de encontro com o resultado da pesquisa de Duarte e Ribeiro, que no caso é o ROI. Já o MLO, ele diverge dos estudos de Duarte e Ribeiro 2020. E tendo o principal método de análise dos dados, né, que é a regressão linear múltipla, que é apresentada de acordo com a tabela 5, né? O modelo ele obteve um R quadrado de 0,283 e um R quadrado ajustado de 0,237, o que significa um poder explicativo de 23,7% em relação à variável de interesse, que no estudo é o Q de Tobin. Em consonância com os dados, o ROA ele possui uma relação significativa ao nível de 1% com a variável dependente da pesquisa. Né? Achados convergentes são encontrados no estudo de Duarte e Ribeiro 2020. Porém, esse ROA ele influencia negativamente com um coeficiente de menos 4,255, né? Para explicar o comportamento de forma significativa desta métrica de valor nas empresas da amostra, né? O que demonstra que quanto menor a eficiência representada por essa variável, ROA, maior é o valor da empresa. Já o ROI, ele influencia positivamente e é estatisticamente relevante, apresentando um coeficiente positivo de 5,900 para explicar o comportamento de forma significativa, né, da métrica Q de Tobin, do valor das empresas da amostra estudada. Os achados eles convergem com a pesquisa também de Duarte e Ribeiro 2020, demonstrando quanto maior é o retorno representado pela segregação em giro e pela margem operacional, maior é o valor do negócio. Já as variáveis ROI, ROS e MLO se mostraram não significativas, né, em relação ao valor do Q de Tobin. O resultado referente à margem líquida operacional, que é a MLO, foi condizente também com o trabalho de Duarte e Ribeiro 2020. Quanto às considerações finais do estudo, né, através dos resultados pode-se inferir que as variáveis como o ROA e o ROI, que são utilizados como direcionadores de medidas de desempenho, apresentaram estatisticamente um grau de relação linear significativo entre as métricas do valor Q de Tobin atribuídas para as empresas da amostra, sendo considerada positivamente relevante as métricas em que o lucro é o fator determinante e os indicadores são calculados pela segregação da margem operacional. Observa-se ainda que o método proposto por Shug e Pruitt para calcular o Q de Tobin pode ser considerado um elemento importante na decisão dos investimentos das empresas e que a utilização dos dados contábeis possui grande relevância, além de apresentar um avanço no que concerne à facilidade de obtenção dos dados e, com isso, tornar possíveis decisões. A pesquisa ela apresentou importantes contribuições, evidenciando que medidas de desempenho, como retorno sobre ativos e retorno sobre investimentos, possuem relação relevante sobre o valor das empresas do consumo não cíclico do mercado de capitais aberto brasileiro, especificamente nas métricas na qual o lucro é considerado um fator determinante e os indicadores são calculados por meio da segregação da margem operacional.
Como limitações da pesquisa, aponta a aplicação do estudo exclusivamente para o setor de consumo não cíclico da B3, não tornando possível generalizar os resultados para demais empresas ou setores. Para pesquisas futuras, sugere-se analisar outras variáveis de medidas de desempenho, bem como sejam utilizados diferentes períodos de análise, ampliando o estudo para diferentes setores. Aqui são algumas das referências utilizadas para a elaboração do trabalho. E muito obrigado.